Fala, meus jovens, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como vender contrato de tráfego pago, tá? Eu já tô te avisando que dessa vez aqui no final eu vou te revelar o segredo. Quem ficar e ver todo esse vídeo, eu tenho certeza que vai sair daqui aprendendo de fato a fechar contrato. Mas, Ronaldo, não vai aumentar a sua concorrência e tudo mais? Cara, pra mim o mercado é muito grande, dá pra eu ganhar, dá pra você ganhar, dá pra todo mundo ganhar, se fizer isso que eu vou te ensinar, tá? Vou ensinar, vou abrir tudo aqui, o que eu faço e como eu faço. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e bora pro conteúdo. Eu sou o Ronaldo Henrique, ajudo gestores de tráfego a viver disso como eu vivo isso daqui na prática. Inclusive, aqui tá a camiseta da minha agência, tá? Bora pro conteúdo. Primeira coisa, tá? A gente vai aqui aprender, então eu vou passar por venda de projeto, tempo de contrato, posicionamento, reunião de fechamento e o segredo que eu vou te revelar. Tudo isso daqui vão ter várias aberturas e a gente vai entrar em vários pontos, então você precisa realmente prestar atenção e entender cada um desses pontos, tá? Primeiro, eu coloquei aqui e aí eu já vou explanar tudo para você entender. Para você vender contrato de gestão de tráfego, você precisa aprender a vender um projeto. O que significa? Significa que você não pode olhar para o seu cliente e pensar assim, cara, eu vou te fazer tráfego pago para você e tudo mais. Não, ele precisa ter a visão e aí você comunica isso na sua venda, que ele está realmente entrando num projeto. Um projeto acontece em um mês, um projeto acontece em 2 meses? Não, um projeto ele dura um bom tempo, geralmente, 6, 12, 24 meses. Então isso é de fato um projeto. Quando a gente fala, por exemplo, de um projeto de vida, a gente não pensa em 1 ano, a gente pensa em 5 anos, 10 anos. Então você precisa comunicar e vender para o cliente a ideia de projeto. E aí aqui eu coloquei o quê? Que quando você comunica e vende o projeto para ele, você não vende tráfego, você não vende social media, você não vende marketing. O cliente ele não vai ver valor se você vende essas coisas, porque ele nem entende a importância disso. A maioria dos clientes, quando a gente fala de negócio, passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição, esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do MetaAds e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes e já fechei só nesse último mês R$30 mil em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui. E tudo isso por apenas R$ 97. O local, principalmente, ele não tem nem a noção da importância do seu trabalho. Então, o que você vende? Você vende projeto e nesse projeto você vende que você vai trazer dinheiro para ele e você vende para ele que existe um tempo de maturação. Por que eu estou falando isso? Porque já teve cliente que eu atendi e deu o resultado no primeiro mês. Mas já teve cliente que ele não teve resultado no primeiro mês, que ele não teve resultado no segundo mês, que ele começou a ter resultados bons e consistentes a partir do terceiro mês. E o que isso significa? Que existe um tempo do projeto de fato ele ser maturado, ele começar a rodar. E quando você vende desde o início essa ideia de projeto, o cliente, se ele não tem resultado ali na primeira semana, nas 2 primeiras semanas, no primeiro mês, ele consegue entender que isso de fato é um projeto. E isso faz parte de fato do que você vai entregar para ele. Então você precisa entender e vender essa ideia para ele. Isso daqui é muito, mas muito importante, tá? Então, essa é a primeira coisa. Venda projeto. Aprenda a vender projeto. E aí eu tô falando isso várias vezes porque parece uma coisa muito besta, parece uma coisa óbvia, mas eu tenho quase certeza que vários de vocês não vendem projeto. Vocês vendem, não, vamos fazer tráfego e tudo mais. Não, não é assim. Então aprenda a vender projeto. Segundo, a gente vai falar aqui de tempo de contrato. E tudo aqui que eu tô te trazendo são coisas que eu testei, coisas que eu validei, coisas que eu realmente vivo na prática todos os dias. Hoje, por exemplo, eu fiz reunião de fechamento. Amanhã eu tenho 2 reuniões de fechamento. Então eu tô te falando de algo que eu realmente faço, tá? Tempo de contrato. Vamos lá, eu já vou abrir aqui com você para que você entenda, tá? Quando você for vender
contrato, você não vende um contrato de um mês, cara. Não faz isso, não seja burro, por favor. O cara que ele quer te pagar apenas um mês, ele não tem que ser seu cliente. Infelizmente, ele não tem que ser seu cliente. Por que eu tô falando isso? Porque no primeiro mês, você tem aquela fase de onboarding. Aquela fase de onboarding onde você pega todos os acessos, você faz um monte de configurações, você cria muitas vezes se precisar criar. Não somente isso, você faz as integrações, você cria pixel, você cria as tags, você desenvolve e cria uma estratégia, você tem todo um trabalhão, um trabalho enorme. E aí, isso geralmente é no primeiro mês, tá? Você faz toda essa implementação ali do setup para justamente trabalhar um mês e aí o cliente simplesmente não trabalhar mais com você. Então não faz contrato de um mês. É por isso que tem aqui a ideia de vender projeto, tá? Primeira coisa. Ah, mas tem pessoas que vendem contrato também de 3 meses. Eu sei porque eu tô nesse mercado e eu conheço várias pessoas. Eu tenho amigos, tenho alunos, inclusive tenho também várias pessoas assim que eu conheço que vêm de contrato de 3 meses. Cara, 3 meses de contrato também é muito pouco. O tempo de experiência quando está no CLT ali para você ficar na empresa. Não faça isso. Quando você vende a ideia de um projeto, 3 meses não é um projeto. 3 meses é para você começar a ter dados e ali conseguir melhorar as coisas. Mas é muito pouco 3 meses, entendeu? Então você precisa entender ali e mostrar para o cliente que a importância dele entender do projeto. E aí você vender a ideia para ele de 6 meses, pelo menos. No mínimo 6 meses. 12 anos... 12 anos é bom, né? 12 meses é o ideal. 12 anos. 12 anos ia ser bom, hein? Mas você tem que vender para ele a ideia de 6 meses, pelo menos. No mínimo 6 meses. Menos de 6 meses não faz sentido. Eu tô te falando com base no que eu já vivenciei, com base no que eu já testei e faz sentido, tá? Presta atenção nisso. Não vai vender contrato de menos de 6 meses. O ideal é 12 meses. Se for mais ainda melhor. Mas pelo menos 6 meses. Por quê, tá? E aí eu vou te apresentar os porquês aqui, porque eu não tô te falando coisas e soltando simplesmente. Eu gosto de te apresentar o porquê. Primeiro, quando você vende esse tipo de contrato e não esse, de 6 meses ali pelo menos, primeiro, você ganha no LTV. Então, vão ter vários clientes que eles vão ficar com você 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. E você, só de ficar com eles durante 6 meses, vamos supor, e aqui eu estou supondo, tá? Que a sua mensalidade seja R$ 1.500 por mês por cliente. Se ele ficar com você o tempo mínimo do contrato, que são 6 meses, o mínimo. Eu nem estou falando de você realmente prestar um bom serviço, gerar resultado para ele, comunicar sempre ele e você terem uma parceria de longo prazo. Estou falando no mínimo 6 meses. Isso dá ali R$ 9.000 num período de 6 meses. Então, de certa forma, esse cliente ele já se pagou, você já conseguiu atender ele e já teve um bom retorno, assim, tá? Óbvio que o ideal é você sempre renovar contrato e manter os clientes. Mas aqui você já ganha no LTV de pelo menos 6 meses, pelo menos. Então, isso daqui já é muito bom, tá? Muito bom. Não somente isso. Segundo ponto, você constrói de fato uma parceria. Porque parceria exige o quê? Existe tempo. Você precisa de tempo com seu cliente. Cara, como que você quer desenvolver uma parceria se você não tem tempo com seu cliente? Não tem como. Um cliente que eu atendo uma semana vai ser de uma forma, o cliente que eu atendo 3 meses vai ser de uma forma, o cliente que eu já atendo mais de um ano vai ser outra forma. O cliente que eu atendo mais de um ano, ele confia muito mais no meu trabalho, ele confia muito mais no meu serviço. Eu já entreguei muito mais resultado para ele. Eu tenho muito mais prova social para ele. Então, ele entende como funciona o meu trabalho e ele entende a seriedade do meu trabalho. Logo, esse cliente que está mais tempo com você, se ele está mais tempo, ele também, consequentemente, ele confia muito mais em você. Então aqui você constrói uma parceria de confiança. E isso faz total sentido para os outros pontos que eu vou falar. Faz total sentido. Porque se você tem mais confiança, aqui nessa parceria que você tem mais tempo, aqui você recebe indicação. Você recebe de indicação de mais clientes. Então você consegue, através do seu cliente, ganhar no LTV, construir uma parceria com mais confiança, no qual ele tende a ter mais tempo com você e ainda assim te indicar para que você consiga e tenha mais clientes, porque ele confia no seu trabalho. E para ele faz sentido ele te indicar, porque as pessoas vão gostar de você também, as pessoas vão faturar mais, as pessoas vão fazer mais dinheiro e, consequentemente, isso daqui, ter mais clientes, é bom para ele,
Para ele, porque a pessoa vai agradecer ele, e para você também, porque você vai atender essa pessoa da melhor forma e o dinheiro vai vir para você. Então, isso daqui significa basicamente o quê? Mais dinheiro. Não tem como. Você ganha mais dinheiro. E aqui ainda assim, todos esses fatos eles são extremamente importantes e faz muito sentido, mas aqui ainda assim você ainda constrói depoimento, o que vale muito. Uma coisa é eu falar sobre a minha agência, outra coisa é eu ter vídeos, prints, fotos, que seja, mas o mais interessante, tá? São vídeos, mas também pode ter fotos, prints, coisas assim. Outra coisa é o seu cliente falar de você, falar da sua agência, falar do seu serviço. É totalmente diferente. Isso daqui é muito valioso, mas muito valioso no nosso mercado. Já aconteceu e eu tô te falando sério, tá? Tem um cliente que eu atendo que ele pediu indicação de um cliente que era do mesmo segmento. Se eu tinha algum cliente para ele ligar e falar com ele. Ele ligou. Eu tô te falando sério, eu não tô brincando, tá? Ele ligou e aí o cara falou muito bem do meu serviço, falou muito bem do que eu faço e tudo mais. E aí a gente fechou por conta disso. Ou seja, o que o seu cliente fala de você é muito importante, mas muito importante mesmo. Então, você vender um contrato maior não é só bom para você, é bom para o seu cliente, é bom para a sua empresa, é bom para o seu negócio, é bom para todos os casos. Claro, se você faz um bom serviço, um bom trabalho, mas isso daqui é o que você tem que focar em fazer. Então, isso daqui é muito importante. Só nisso daqui que eu te entreguei, de verdade, já é uma baita aula, tá? Porque no meu início eu não aprendi a importância disso, eu realmente quebrei cara e aprendi a como fazer e o que fazer, tá? Então, se eu tô colocando aqui tempo de contrato e o nosso vídeo, tá? Não posso deixar de falar disso daqui. E calma, fica até o final desse vídeo que eu vou te revelar o segredo. Eu não tô brincando, tá? Mas se a gente tá falando de como vender contrato, aqui a gente tá falando de tempo de contrato, você precisa ter um bom contrato. Como que você faz para ter um bom contrato? Cara, eu te dou um modelo de contrato que eu, inclusive, utilizo para dezenas de clientes. Aqui embaixo, no link da descrição, você consegue comprar o meu treinamento, no qual você vai ter um grupo no WhatsApp, uma comunidade onde todos se ajudam, você tira todas as suas dúvidas, você tem modelo de proposta comercial, modelo de contrato, como eu te falei, você tem ali um template do Trello no qual você organiza todos os seus clientes, então é realmente completo. Todas as aulas, né, do básico ao avançado de forma direta, na lata, para você atender seus clientes. Então eu recomendo que você vá aqui no link da descrição e procure ver isso, tá? Porque realmente vai te ajudar. Agora a gente vai aqui para a parte de posicionamento, tá? Na parte de posicionamento, cara, não existe segredo. Eu sei que você vai ver várias coisinhas na internet e de verdade, caga pra isso. Caga, tô falando sério, caga pra isso. O que você precisa ter? Um bom Instagram e uma boa landing page. É basicamente isso. Ai, mas e o LinkedIn? Quer trabalhar numa agência? Vai pro LinkedIn. Não quer trabalhar dentro de uma agência? Não vai pro LinkedIn. Ai, mas e a Anubis? A Anubis é pra quem quer estágio, tráfego pago. Ai, mas e tal rede social? Cara, esquece. Foca em Instagram, landing page. É o que você de fato precisa. É 80-20, tá? Instagram. Ah, como que eu faço pra criar um posicionamento no Instagram? Cara, eu tenho mais de 100 vídeos aqui, tá? No meu canal do YouTube. Realmente conteúdo de qualidade. Mais de 20 minutos, todos os vídeos aqui. E eu ensino, tá? Tem vídeo até como estudar tráfego pago, mas eu ensino como distribuir conteúdo no Instagram. Como você fazer um bom posicionamento ali e tudo mais. Então, eu explico ali, muito bem explicado. É só você assistir esse vídeo, como distribuir conteúdo no Instagram, que você vai entender o que você precisa ter para ter um bom Instagram, tá? Então, eu nem vou entrar nesse detalhe aqui. Ah, mas e a landing page? Como que eu faço? Cara, para não te falar que eu não entrego tudo. Tem um vídeo aqui no qual eu te ensino a criar a landing page do zero, do zero. Eu não tô falando de você pagar. Eu não tô falando de você que você vai aprender uma parte e aí depois eu te entrego o restante no curso. Não. Landing page do zero. 100% gratuita. Tá ouvindo? Não, eu acho que eu tenho que repetir, né? Não é possível. 100% gratuita. Vão ter profissionais que vão te cobrar R$1.000, R$2.000, R$3.000 pra fazer uma landing page. Eu tô te falando, cara, assiste esse vídeo, um vídeo de 24 minutos, então eu detalho muito bem como você fazer. Segue o que eu ensino, você vai ter uma landing page ali em... Óbvio, né? Você vai ter que aprender a desenvolver e tudo mais, mas eu ensino aqui em 25 minutos, você aprendeu, estuda, coloca em prática em 1 hora, 2 horas, você vai estar fazendo a sua landing page, uma landing page com qualidade. Então, não tem desculpa para você não fazer essas duas coisas. Ah, e onde eu aprendo? Só você vir no canal e assistir.
distribuir conteúdo no Instagram e landing page aqui com IA, tá? Então a gente já quebrou essa parte de posicionamento. Você só não vai ter posicionamento, vamos falar a real e a verdade, se você não quiser. Se você não quiser sentar com a sua bunda na cadeira e não quiser fazer isso acontecer. Ah, mas não tem desculpa. Para de dar desculpa e faz, tá? Termina esse vídeo, veja esse vídeo até o final, anota, coloca em prática depois. Não adianta nada você ver os vídeos se você não colocar em prática. Agora a gente vai falar de reunião de fechamento. Isso daqui, tá? Eu vou até... Presta atenção, presta muita atenção. Eu vou falar de reunião de fechamento, é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldades e eu tenho facilidade com reunião de fechamento. Geralmente eu vou muito bem, fecho clientes e depois eu vou falar do segredo. Presta atenção nisso, porque de verdade o pessoal com certeza pagaria. Tem cara que já tem agência que com certeza pagaria pra entender isso. Eu te garanto, tô te falando sério, eu não tô brincando, tô te falando sério. Primeiro, vamos lá falar da reunião de fechamento. Aí é que tem algumas coisas. Uma coisa que eu vou te recomendar. Tem tópicos sobre reunião de fechamento, tá? No meu canal. E aí eu vou me aprofundar mais lá, que eu vou te passar o 80/20. Então você presta atenção, entende cada uma dessas coisas que eu vou falar. Mas quando você for se aprofundar, aí você vai ter que vir aqui no canal, porque eu tenho tópicos só de proposta comercial, do que você faz em reunião de fechamento, como você apresenta ali a reunião de fechamento. Tem aqui, ó. Tem um vídeo só sobre reunião de fechamento mesmo, entendeu? Então tem várias coisas aqui que aí você vai ter que aprender. Aqui, ó, só sobre proposta comercial, enfim. Mas aí você vai ter que ver os vídeos para se aprofundar. Aqui eu vou te dar o 80/20. Primeiro, você precisa ter uma boa proposta comercial. Como eu faço a proposta comercial? Já te falei. Só você vem aqui e ver o vídeo de proposta comercial que eu explico tudo. Eu abro tudo, eu mostro a minha proposta comercial para você. Segunda coisa que você precisa fazer para ter uma boa reunião de fechamento. Você precisa estudar o seu cliente. Cara, é uma coisa óbvia, e eu sei que é uma coisa óbvia, mas se você soubesse a quantidade de pessoas, eu não tô brincando aqui, tá? A quantidade de pessoas que vai para uma reunião de fechamento, o cara ele tem a coragem de ir para uma reunião de fechamento sem estudar o cliente. Como o cara faz isso, velho? Como? Não tem como. Se você vai conversar com um possível cliente e você quer que ele seja seu cliente, no mínimo você tem que saber o básico do negócio dele. Você tem que ter visto o site dele, você tem que ter visto o Instagram dele, você tem que ter visto o Google Meu Negócio dele, você tem que ter visto quais são mais ou menos os serviços dele, entender um pouco do nicho dele. Porque senão ele vai te falar e você vai ficar assim, ó, que nem um bobão. E eu tô falando de forma direta, tá? Tá. Aí o cara vai te fazer uma pergunta, vai falar alguma coisa e você vai fingir que sabe, vai falar groselha, ou você vai ficar quieto e ele vai falar, cara, eu não quero esse cara no meu negócio. O cara tá falando que vai me ajudar a vender mais, mas ele não entende nem o básico do meu negócio, entendeu? Então você perde o cliente já basicamente nisso. Então o mínimo é você estudar seu cliente. Se comunicar bem, assim... Eu sei que se você estiver fazendo as suas primeiras reuniões de fechamento, é normal que você fique nervoso. E eu já tô te avisando isso pra você não falar, ai, mas nossa, eu tô ficando muito nervoso na primeira reunião. Quando o cara vem me falar isso, eu já pergunto assim, ó, quantas reuniões você já fez? Se o cara não falar, caramba, já fiz umas 50 reuniões, cara, faz parte, é normal. Eu já fiz muitas reuniões, e é por conta disso que eu sei entrar numa reunião e conduzir a reunião. Quebrar a objeção, mostrar pra pessoa que ela precisa do meu serviço, mostrar como eu posso entregar resultado pra ela. Então eu falo realmente do que eu entrego, entendeu? Outra parte, tá? Então precisa se comunicar bem. Aprenda a ouvir de maneira ativa. O que significa isso? Que você ouve, mas você não ouve e depois esquece tudo. Você ouve e você capta o que de fato é interessante de você utilizar. Vou te dar um exemplo prático aqui, tá? Vamos supor que o cliente, eu estou fazendo reunião com um cliente que ele tem uma oficina mecânica. E aí ele tá falando e tudo mais, e aí eu pergunto pra ele se ele já rodou tráfego com alguma agência, se ele tem tráfego pago. E ele fala assim, eu já tive uma agência, ela até me gerou um pouco de resultado, mas eles não mandavam mensagem, quase não conseguia falar com eles, o gestor falava que sempre estava ocupado, tô dando um exemplo aqui, tá? Consequentemente, presta atenção nisso, tá? Consequentemente, se isso acontece, você já entende que uma dor dele é a comunicação. Então você vai trazer isso para sua reunião. Você vai falar, não, aqui a gente sempre tem alinhamento, a gente tem um grupo no WhatsApp para se comunicar, a gente sempre vai estar tendo essa troca. Se precisar, a gente vai fazer reunião uma vez por tanto tempo. Então você pode contar comigo, eu tenho certeza que aqui você vai se tratar de uma forma diferente. A gente vai te entregar o resultado como ele te entregava, mas você vai ter ali a comunicação ajustada. Isso daqui é quando você
escuta. Quando você faz essa escutativa, você pergunta de maneira ali sábia, sabe fazer as perguntas certas. Isso daqui é muito, mas muito valioso numa reunião de fechamento, tá? Penúltimo item. Faça o seu pitch. E calma que a gente tá chegando nessa parte do segredo, tá? Falta pouco, falta pouco, falta pouco. Faça o seu pitch aqui no final. Então, no final, você vai fazer o seu pitch, vai falar ali, vai apresentar o valor e tudo mais, vai escutar, vai ver com ele se faz sentido. Só que a maioria, tá? E eu tô te falando isso porque eu já fechei vários clientes. A maioria não vai te dar uma resposta ali já na hora. Eles vão te dar até como eu posso dizer? Você já vai conseguir saber mais ou menos se faz sentido pra pessoa ou não, pelo como ela reage, pelo que ela fala. Tem cliente que fala: "Nossa, gostei muito da sua proposta, para mim faz muito sentido. Eu quero muito fechar contigo, mas antes eu vou, por exemplo, falar com a minha esposa, antes eu vou falar com o meu sócio". Tem cliente que é assim, tem cliente que fala: ficou um pouco acima, então ele já te dá mais ou menos ali se ele vai fechar ou não, tá? E aí, qual que é o segredo disso? De você pedir um prazo pra ele te dar retorno. Cara, isso daqui já valia essa aula. E eu não tô brincando, tá? Eu tenho quase certeza que 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas não pedem um prazo para colocar na agenda. Se pede porque aprendeu em algum treinamento comigo. Mas você pede um prazo. Você fala: "Cara, entendi, João. Você consegue me dar um retorno? Então vamos supor que hoje é quinta. Até segunda-feira?" Ele vai te falar: "Ronaldo, segunda-feira, eu vou ver aqui. Tá, eu consigo falar com o meu sócio no sábado e na segunda-feira eu te dou um retorno. Até o final do dia eu consigo te dar um retorno." Pronto, você tem uma data. Você coloca na sua data ali. Então você vai vir e colocar na sua agenda aqui, ó. Coloque na sua agenda. Colocando na sua agenda, pronto. Você tem ali uma data que você vai entrar em contato com ele para ver se ele vai fechar contigo ou não. Simples, você não fica pensando. Sabe qual é o problema? Que muita gente perde uma energia e perde um tempo do caramba. Eu tô falando sério, perde muito tempo com o quê? Porque faz essa reunião de fechamento aqui e aí fica ali. Será que o cliente vai me responder? Nossa, tô ansioso. Nossa, não sei quando ele me responde. Nossa, será que ele vai me responder? Nossa, não sei se eu vou fechar. Cara, fez a reunião de fechamento? Esquece ela. Tem um prazo. Naquele prazo você vai entrar em contato. Se não fechar, próxima reunião. Esse é o segredo. Próximo, próximo, próximo. Melhora a reunião, faz reunião. Melhora a reunião, faz reunião. E aí, eu vou te revelar o segredo agora. Agora eu vou te revelar o segredo. Se você chegou até aqui, de verdade mesmo, e se tudo isso daqui valeu a pena e eu tô te entregando conteúdo, se inscreve aqui no canal, de verdade, se inscreve no canal, deixa o seu like, isso daqui me ajuda muito a continuar produzindo esses conteúdos, porque dá trabalho, eu preciso editar e tudo mais, então me ajuda com isso. E eu faço tudo, eu toco a minha operação e produzo conteúdo para te ajudar, tá? Então se inscreve no canal e deixa o seu like. Agora eu vou revelar o segredo. Qual que é o segredo? Aprenda a vender. Isso daqui parece meio óbvio, né? Tá. O segredo de você aprender a vender é você aprender a prospectar. Aqui eu consigo te falar isso. E aí eu vou te falar o que você precisa fazer aqui para aprender a prospectar, tá? 5 passos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se você fizer isso daqui que eu tô te mostrando. Se você fizer isso daqui que eu tô te mostrando, claro. Ronaldo, mas como que eu vou fazer isso da melhor forma possível? Tem o meu treinamento no link da descrição. Mas quer fazer sozinho? Tem vários conteúdos, tem mais de 100 vídeos aqui para você assistir. Quer ir mais rápido? Treinamento, vai entrar na comunidade, todo mundo te ajuda, todo mundo tira dúvida, isso ajuda demais. Você ter ali pessoas caminhando na mesma direção e eu tô te falando isso porque me ajuda muito, tá? Prospecção. Então você vai seguir esses 5 passos. Primeiro, você vai definir um canal de venda. Eu vou prospectar pelo Instagram, vou prospectar por cold call, vai ser LinkedIn, vai ser WhatsApp. Escolhe um canal de prospecção. Escolheu esse canal de prospecção, você vai definir um nicho. Vou prospectar, vou dar um exemplo aqui, tá? Pet shop. Você vai prospectar pet shop, foca em pet shop. Depois você vai definir um número de prospecção que você vai fazer por dia. Vou prospectar 30 pet shops por dia. Mas eu estou doente. Problema é seu, você se comprometeu a prospectar 30 pet shops por dia. Mas eu quero ir para a festa da minha família. Problema é seu, não importa o que aconteça. Não importa, não importa, não importa, não importa. É isso que você precisa entender. Você se comprometeu, então se comprometa e cumpra com o que você se comprometeu. Você vai definir um horário para fazer sua prospecção. Vou prospectar todos os dias? Das 1 às 3 horas, por exemplo. Estou te dando um exemplo aqui, tá? Eu sei que vai variar, porque isso daqui é totalmente pessoal de cada um. Mas aí, você precisa cumprir com o horário que você determinou. Se você tiver o horário
Se você tiver o número de prospecção que você vai fazer, o nicho, o canal de vendas, fizer isso com constância, o que é constância, cara? Faz isso daqui durante 6 meses. Nossa, 6 meses é muito tempo. 6 meses é muito tempo? Se você for fazer uma faculdade, você vai ficar... E eu não tô brincando, tá? Você sabe disso. No fundo, você sabe disso. Se você for fazer uma faculdade, você vai ficar pelo menos, tá? Vamos chutar aqui. 4 anos numa faculdade. Você vai sair dessa faculdade e você sabe disso. Você vai ser estagiário. Como estagiário, vou chutar o valor mais alto do mundo que você pode ganhar aqui. Tô brincando, tá? Não é o mais alto do mundo, mas é o... Ali, média de estagiário é 1.000 a 2.000 reais. Assim, eu acho que eu nunca vi um estagiário ganhar mais que isso. Depois de 4 anos. Aqui, se você de fato seguir esses 6 meses, se você de fato cumprir com tudo isso daqui que eu tô falando, cara, você conseguir, dentro desses 6 meses, tá? Vamos supor que você consiga um cliente por mês. A gente está falando aqui que você tem 6 clientes. Se cada um desses clientes te pagar, vou chutar um valor, tá? Bem baixo, mas bem baixo, que eu tô colocando um valor para iniciante, porque assim, se você olhar a média do mercado, todo mundo cobra bem mais que isso. Mas se você cobrar R$ 500 por mês de cada cliente, você vai ter aqui R$ 3.000 que você vai estar recebendo por mês. Detalhe, você vai estar recebendo R$ 3.000 por mês. Esses R$ 3.000 por mês, você vai poder ter o controle da sua agenda. A agenda você que define. Dentro desses R$ 3.000 por mês, você vai receber ele limpo como MEI. Então, a única coisa que você vai ter que pagar é ali R$ 80 por mês, mas o restante é limpo, não vai ter desconto. Dentro desses R$ 3.000 por mês, você pode trabalhar da sua casa. Dentro desses R$ 3.000 por mês, se você quiser trabalhar do Brasil não, vou chutar aqui, é São Paulo, SP. Se você quiser trabalhar do RJ, se você quer trabalhar do Ceará, qualquer lugar que você quiser, você pode trabalhar. Ou seja, eu estou te entregando aqui, literalmente, o que você precisa fazer e o que você pode fazer, tá? Eu te entreguei tudo isso daqui. Se de fato isso daqui não serve pra você, é porque de fato não faz sentido, cara. Você precisa entender o que você quer da vida. Mas aqui eu tô te dando um plano e tô te mostrando como fechar contrato de gestão de tráfego. Se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve no canal e eu vou deixar outros 2 conteúdos que com certeza vão te ajudar.